Aos 18 anos, eu chegava em casa às 5 horas da manhã depois de uma festa. E agora, aos 28, 10 anos depois, cá estou eu, 6 horas da manhã, indo para uma prova de corrida. Bom dia, produtivas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E esse é um vlog bem especial porque vai ser a minha primeira prova de corrida. E é algo que eu já tinha comentado aqui com vocês algumas vezes, que eu queria participar de uma prova, mas eu estava esperando o momento perfeito, quando eu já estivesse correndo muito bem, ou quando eu estivesse tudo pronto para assim eu fazer uma prova. E a verdade é que o momento perfeito ele não existe. A gente precisa tentar, a gente precisa fazer acontecer do jeito que dá. Então cá estou eu muito empolgada e muito feliz. Dessa vez o Biel não vai correr comigo, mas ele queria também. Só que ele se machucou e ele tá se recuperando, mas na próxima ele vai participar comigo. Só que hoje eu vou correr com uma amiga minha, uma amiga de infância, a gente se conhece assim mais de 15 anos, então vai ser bem especial também. Shining just like sun. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where you're coming from. Why don't you hear me wonder? Agora são 10h35 e, gente, que sensação boa! A dopamina que eu sinto da corrida é totalmente diferente da musculação. Eu estou me sentindo tão bem. Não é só uma prova de corrida, sabe? É tudo que ela representa às vezes para as pessoas. E para mim, que sempre esperou estar me sentindo pronta, esperou o momento perfeito, ter corrido uma prova de 6 km sem nunca ter corrido 6 km na minha vida foi sensacional. E foi também a minha melhor corrida, sabe? Em relação aos meus treinos, eu consegui correr o tempo todo sem parar, sem ficar ofegante, sem ficar com aquele cansaço. Foi eu conversando comigo mesma o tempo todo, falando, não, você consegue, continua, segue firme, isso é só psicológico. Nossa, foi uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Estou aqui, ó, com a minha primeira medalha. Quero fazer um mural, alguma coisa para colocar as medalhas, porque no futuro vão ter mais, tanto minhas quanto do Gabriel. E assim, estou feliz, estou empolgada. A gente agora vai fazer compra, a gente já foi tomar um cafezinho, porque tem que ter o cafezinho depois da corrida, né, amigas? É o ritual. Então agora a gente vai fazer compras e depois a gente vai almoçar na minha mãe. The fire burned out. The warmth has gone away. Agora são 4h28. Eu aproveitei bastante com a minha mãe. Também depois que eu cheguei em casa eu descansei, fiquei de boa um pouquinho com o Biel. E agora eu vou aproveitar para guardar a nossa compra. Eu não quis guardar na hora que a gente chegou porque eu realmente estava bem cansada. Mas todo mês a gente faz uma compra grande do bruto. Arroz, feijão, papel toalha, sabão em pó. E durante a semana a gente vai fazendo feirinha, vai comprando frutas, verduras, legumes. Então, vou guardar essa compra maior que dá pra gente durante um mês tranquilo. E eu sei que eu sempre gravo aqui pra vocês o meu final de semana. E muitas vezes é um final de semana um pouquinho mais produtivo. Só que eu entendo que o final de semana, ele é uma forma de você usar para construir o seu futuro, construir os seus objetivos e não só fugir da sua realidade.
Claro que a gente tem que descansar, a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, a gente tem que sair para os lugares que a gente quer, mas também não só isso. A gente precisa construir o que a gente deseja. E quando eu falo construir, eu não estou aqui falando assim, você precisa construir algo para sair do CLT. Não. Às vezes o seu objetivo seja apenas conseguir um emprego melhor. Então você vai usar o seu final de semana para fazer cursinhos, para estudar, para conseguir um emprego melhor. Talvez o seu objetivo no momento seja fazer uma faculdade. Então, o seu final de semana vai ser para estudar, para você conseguir passar no vestibular. Ou então, você já esteja cursando a faculdade, seu objetivo vai ser estudar aulas complementares para você aprender e saber mais, sabe? Existem vários tipos de objetivo. E o meu, no momento, é a criação de conteúdo. Eu já trabalhei como auxiliar de escritório, já trabalhei em lanchonete, atualmente eu trabalho como balconista. E o que eu mais me identifiquei desde assim dos meus 18 anos é com a criação de conteúdo. E eu não crio desde aquela época porque eu realmente tinha muita vergonha. Muita vergonha do que os outros iriam pensar de mim, vergonha do que iriam falar ou achar, ou também por não achar a minha vida interessante, sabe? Então eu não gravava, não fazia nada, mas eu tinha aquele brilho nos olhos de querer produzir alguma coisa, sabe? Teve até uma vez que eu fui em um bazar de influenciadoras e eu cheguei lá, eu estacionei a moto, me arrumei e tudo. E na hora que eu cheguei naquele bazar, que eu vi todas as influenciadoras da cidade que eu seguia, eu simplesmente fiquei com vergonha e fui embora. Eu não entrei no bazar, sabe? Então naquela época eu não tinha uma identidade forte, eu não sabia ao certo o que eu queria. Eu sabia que a criação de conteúdo era algo que eu gostava, porque eu assistia, eu acompanhava algumas pessoas, mas eu não tinha clareza do que eu queria. Até então, eu fiz publicidade porque eu escutei alguém falando que era uma faculdade legal, que era uma faculdade interessante e só fui atrás, mas falar assim, era isso que você queria? Não, mas isso me levou à criação de conteúdo também, né? Que foi na publicidade que eu aprendi a tirar foto, aprendi a gravar vídeos, aprendi algumas coisas também. Então, naquela época, eu não tinha muita noção para estabelecer o que eu queria de verdade, para não ficar preocupada com o que os outros iriam pensar. E eu sinto vontade de trabalhar com a criação de conteúdo porque é algo que eu gosto. Eu amo ligar a câmera e gravar, principalmente para o canal, para o YouTube. Então é isso que eu tento fazer nos finais de semana, porque eu tenho mais tempo, eu consigo me dedicar melhor. Então, além de viver o que eu gostaria de viver, eu também uso o final de semana para construir os meus sonhos. Por isso que eu mostro para vocês às vezes um pouco mais produtivo, porque é o que eu estou fazendo realmente. Mas deixa eu agora me agilizar aqui para guardar essas compras, porque senão não vai dar tempo de eu subir o vídeo. E semana passada eu já não postei. Então assim, eu tenho que assumir esse compromisso de realmente postar toda semana, porque é o que eu quero mesmo, pelo menos um vídeo na semana aqui no canal. E eu preciso focar nisso, então quero agilizar para postar esse vídeo amanhã. Turn so cold on me, baby, and you'll miss my love someday. The fire burned out, it's fading slowly. Amigas, vim agora para editar meu vídeo
Eu não faço a mínima ideia de onde guardar a minha medalha. Eu quero ver algumas inspirações no Pinterest para deixar penduradinho, bem bonitinho, sabe? Porque essa vai ser a primeira de muitas. Eu acho que eu nunca me senti tão bem em querer ser uma pessoa que pratica esporte, uma pessoa que gosta do estilo de vida saudável, sabe? Nunca me senti tão bem em querer esse estilo pra mim. Então vai ser a primeira de muitas. E ainda falando sobre a corrida, eu vou escrever aqui no meu post-it a minha conquista de hoje para ir pro meu potinho da conquista. Até agora, eu confesso para vocês que eu não tive muitas conquistas e tá tudo bem, né? O importante é registrar o que a gente consegue e essa daqui pra mim é muito especial. E, gente, o ambiente na prova de corrida foi tão bom, tão motivador ver as pessoas uma motivando a outra, falando: vamos, você consegue, continua, falta só mais um pouquinho. Cara, que ambiente gostoso, que ambiente maravilhoso. A prova de hoje foi do batalhão da polícia da cidade, então já é a quarta edição e foi assim, surreal, a polícia marchando e correndo armada, o corpo de bombeiro correndo com a roupa mesmo dos bombeiros, assim, e a roupa pesa 22 quilos. Vocês têm noção disso? Então, assim, foi uma organização maravilhosa. Depois teve açaí, teve energético, teve chopp, teve o tradicional, né, que é a banana e a maçã. Mas assim, cara, que ambiente bom. E eu já quero, estou assim, doida para participar de outras provas. Eu já vi uma que vai acontecer no mês 6. Então, assim, já quero me programar para participar dessa prova e participar eu e o Biel juntos e minha amiga também. Então, assim, que ambiente bom. E agora, deixa eu focar aqui nas edições, porque eu realmente quero manter o meu compromisso com vocês. Tem chegado pessoas novas no canal, isso me deixa muito feliz. Então eu quero manter o meu compromisso e finalizar esse vídeo ainda hoje.